Bom, pessoal, então o assunto, né, que estudamos foi a probabilidade. Antes de ir para a probabilidade propriamente dita, nós devemos lembrar de dois conceitos básicos. E um deles é o de espaço amostral. Como eu mencionei para vocês já na aula, né, o espaço amostral ele é o conjunto de todas as possibilidades de respostas. Então, quando eu pensar em espaço amostral, eu tenho que pensar em tudo aquilo que pode acontecer, tá? E aí a gente denota pela letra S, que é o que a gente vai estar utilizando, ou também pela letra ômega, tá? Então, lembrando, quando eu pensar no espaço amostral, eu tenho que pensar em tudo aquilo que pode acontecer, tá? Como assim, professor? Vamos para alguns exemplos. Oh, se eu tenho um dado e eu quero descobrir não, eu quero saber qual é o espaço amostral. Então, como eu mencionei para vocês, o espaço amostral é o conjunto de tudo aquilo que pode acontecer, né? E aí a gente sabe que quando a gente lança um dado, todo o que pode acontecer, ou seja, o que pode cair, né, a face voltada para cima, é o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. E é justamente esse o espaço amostral. Mas por que esse é o espaço amostral, professor? Porque esse é o conjunto de todas as possibilidades que podem acontecer quando eu faço o lançamento de um dado. E vejam, eu denoto pelo S, né, igual chaves, e dentro das chaves eu vou colocar as possibilidades e não a quantidade. Por exemplo, se eu tivesse colocado aqui S igual a 6. Ah, professor, pode sair os seis números. Mas veja, quando eu penso em espaço amostral, eu tenho que colocar as possibilidades e não a quantidade de resposta, tá bom? Bom, isso é se eu faço o lançamento de um dado. Mas se eu faço o lançamento de dois dados, o que é que vai acontecer? No primeiro dado pode cair o número 1, e no segundo pode cair o número 1. No primeiro dado pode cair o número 1, no segundo dado pode cair o número 2, e assim todas essas situações. Então, quando eu faço o lançamento de dois dados, o espaço amostral, lembrando que todos esses exemplos eu quero saber o espaço amostral. Então, o espaço amostral ele é o conjunto de todas as possibilidades. Então, se eu faço o lançamento de dois dados, o espaço amostral seria S igualdade chave e tudo isso aqui que está de vermelho. Por que tudo isso, professor? Porque é todas as possibilidades que poderiam acontecer, tá? Ó, mais uma situaçãozinha aqui. Eu quero descobrir o espaço amostral fazendo o lançamento de duas moedas. Ó, se a gente fosse pegar uma única moeda, qual seria o espaço amostral? Como falei para vocês, quando a gente fala em espaço amostral, nós devemos pensar em todas as possibilidades de resposta. Então, se eu faço o lançamento de uma moeda, só pode cair. Finjam que isso aqui é um S, tá? Por favor. Ou pode cair cara, ou pode cair coroa, tá? Então, esse é o espaço amostral no lançamento de uma única moeda. Mas quando eu faço o lançamento de duas moedas, qual seria o espaço amostral? Bom, então a gente vai pensar em tudo aquilo que pode ocorrer, tá? Então, lembrando, denoto pela letrinha S de espaço amostral, igualdade, chaves. Quando eu estou fazendo o lançamento de duas moedas, pode cair cara e cara. Pode acontecer cara, coroa, ou também pode acontecer coroa, cara, ou por fim, cara e cara. Então, essas são as possibilidades de respostas, são todas as possibilidades de respostas no lançamento de duas moedas, tá certo? Lembrando que quando eu falo em espaço amostral, não é a quantidade. Se eu colocar assim, S igual a 4, ou S chaves 4. Não,
Eu não quero saber a quantidade. O espaço amostral são os elementos que compõem, e não a quantidade. Outro exemplo, uma urna possui 5 bolas que estão enumeradas de 1 a 5. Lembrando que todos esses exemplos eu quero descobrir o espaço amostral. Bom, então, como eu já mencionei para vocês, quando eu penso em espaço amostral, eu vou pensar em todas as possibilidades de respostas. Então, vai ser o quê? S igual chaves. Quais são as possibilidades de respostas? Ou seja, quais são os números que tem dentro da caixa? Dentro dessa urna, no caso, né? Então, a gente teria 1, 2, 3, 4 e 5. Então, esse é o conjunto de todas as possibilidades, ou seja, o espaço amostral. Se eu tivesse feito assim, S igual 5, estaria errado, porque como eu falei para vocês, eu não quero saber a quantidade, mas eu quero saber os elementos que compõem o espaço amostral.